o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Lucas 18:35 diz: aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. Informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, tem uma coisa marcante no Deus da Bíblia. Muitas coisas são marcantes, mas tem uma coisa que é muito marcante no Deus da Bíblia. É algo que é visto desde tempos muito remotos. É a cura. Isso é muito marcante no Deus da Bíblia. E isso ficou gritante quando aquela operação ocorreu no Egito, em que havia uma catástrofe sobre os egípcios, ali na mesma terra, no mesmo país, respirando os mesmos ares, desfrutando dos mesmos ventos, mas uma praga, mortandades, pestes, pegavam um povo, mas não pegava aquele outro povo, que era então considerado o povo de Deus. E nós sabemos, como vai aparecer lá no deserto, que não era nenhuma questão de serem todos merecedores, não é essa a questão. A questão é que Deus demonstra um poder tremendo. E depois, lá no deserto, o nosso Deus, ele vai ser batizado, vamos assim dizer, pelos homens, com o título Jeová Rafá, o Deus que cura. Numa época incrível em que as pessoas tinham uma inflamaçãozinha de garganta, a mortandade mundial era muito grande. Ainda não haviam sido inventados os antibióticos. Qualquer inflamação num dedo do pé era uma coisa horrível. Até que se inventasse os antibióticos, são coisas modernas. Então, ter um Deus que cura, é algo muito grande. Falando daquela época, mas falando da época de hoje também. Acontecia uma coisa que era comentado a respeito de Israel, desde quando Israel estava no Egito, que se falava que aquele povo se multiplicava muito. Não é simplesmente uma questão do povo ter filhos, é uma questão dos seus filhos não morrerem. Nós sabemos que a taxa de mortandade infantil, né? As crianças que morrem antes de completarem 4, 5 anos, isso em lugares que não tem recursos, isso sempre foi um número esmagador.
Ainda temos isso em alguns países ali do Oriente, ainda tem isso, uma taxa, uma mortandade infantil absurda, porque lá eles sequer têm um antibiótico. Isso nós temos aqui nas grandes capitais. Em Israel, mesmo sem antibiótico, o povo se multiplicava muito. Não é porque, como muitos pensam, eles tinham muitos filhos. Não, todo mundo naquela época tinha muitos filhos. A questão é que os filhos de Israel não morriam. A taxa de mortalidade era muito mínima. Por quê? Porque Deus estava ali sustentando, curando o seu povo. Muitos de nós que estamos vivos aqui, se não tivesse sido Deus, nós não estaríamos mais vivos. Muitos aqui têm filhos que não morreram, porque o Senhor Deus, Jeová Rafa, operou. Conforme o título que Ele nos tem dado a conhecer, assim Ele mostra também as suas operações. Então, temos Jeová Jireh, o Deus das provisões. E é mesmo? É verdade isso? Quem ainda não teve essa experiência de ver o milagre de Deus na providência, pode continuar caminhando que vai ver. Mas eu acredito que já não precisa mais. Você está na igreja há uma semana, pronto, você já conhece o Jeová Jireh, o Deus das provisões. Você já se deparou com essa glória. Mas o que nós queremos comentar aqui é sobre Jeová Rafa, o Deus que cura. Muita gente pode dizer assim, não, mas hoje a gente chega ali rapidinho na farmácia, compra um medicamento. Eu sei, irmão. E quando esse medicamento não faz efeito, para onde a gente vai? Aí começa a rodar médico, e chega uma hora que o médico diz, não sei mais o que fazer. Aí a gente vai dizer, então agora eu vou buscar em Deus. Não. Antes de tudo, você já tem que estar com Deus, buscado, impregnado, sabe, irmão? Para que Ele esteja te sustentando. Tu tem que estar envolvido no trabalho. Mas hoje tem pessoas que dizem, não, é rapidinho, a gente compra ali, eu tenho recurso, eu tenho isso. E quando o recurso falha? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, está falhando. Eu tenho parentes que já vão para 3 meses sem receber o seu salário, pensionistas. O governador não bloqueou aí o salário dos pensionistas, não está aparecendo nos rádios, nas televisões e tudo que é canto? E o que essas pessoas vão fazer? Conheço vários, sem mostrar os das reportagens, eu conheço várias pessoas que precisam de remédios caríssimos, remédios de R$90, de R$120, remédios que tem que ser tomado todos os dias, e a pessoa estava tranquila, feliz da vida. Vou lá, compro o meu remédio e tomo, e vou tocar minha vida até que os meus dias se completem sobre a terra. Só que agora não tem mais o dinheiro para ir lá e comprar. Vai recorrer a quem? Os assassinos bloquearam a pensão das pessoas. Assassinos. Político no Brasil é tudo assassino. Político no Brasil é ladrão, assassino, é pilantra, é canalha. No Brasil é isso que eles são. Não tem político honesto no Brasil, não. É tudo pilantra e canalha. Essa ladrona que está aí no poder, agora do impeachment, tal de Dilma, sabe quanto que ela roubou? Eu fui fazer um cálculo, fui jogar na calculadora para ter uma ideia da situação. A calculadora não pegava o dígito, não tinha dígito suficiente, eu não pude fazer o cálculo. 90 bilhões, não são milhões, são 90 bilhões, ela desviou de todos os setores. E ela queria fazer o quê? Voltar com o CPMF, ainda para ter mais uma fonte de roubo. Você sabe o que são 90 bilhões? Ninguém aqui, nenhum de nós tem noção do que são 90 bilhões. Nenhum de nós tem ideia do que seja 90 bilhões. É uma coisa
para lá da linha do absurdo. Tá, voltando então. Então, o assassino que está aí no poder público bloqueou a pensão das pessoas. E as pessoas agora, pessoas idosas, 65, 70 anos, precisam daqueles remédios e tal, não tem como. E agora vai recorrer a quem? Pode ser que tenha algum evangélico na mesma situação, era pensionista, etc, etc, e agora? Não tem aonde recorrer. E eu pergunto, tem aonde recorrer? Tem aonde recorrer. Mas às vezes nós nos acostumamos tanto com o caminho natural do dinheiro, do vai na farmácia, do compra, que chega na hora que a gente precisa apelar para o sobrenatural, a nossa alma está tão fraca que não consegue se levantar. Se acostuma. E aí você já não precisa mais, a sua cura é mais emergencial, já passa a não ser mais no corpo. Ela já passa a ser aqui, ó, no seu psicológico, que decaiu de tal maneira que agora você não consegue entender mais que Deus te cura, porque você desprezou isso demais. A nossa fé, ela é um exercício. O crer é um exercício em confiar em palavras. O crer é um exercício em confiar nas narrativas bíblicas. O crer é exercitar a fé. Exercitar é você repetir ações. Exercício, não é isso? Exercício físico, tantas séries de não sei o quê. Exercício de matemática, resolve isso aqui 10 vezes. Exercício é uma repetição. Então, meu irmão, não deixe que a sua mente, o seu psicológico, se destrua. O teu Deus cura. Isso é fato e é ponto final. Eu tive uma experiência dessa que está escrito por aí em alguns cantos. Estávamos aqui com algumas coisas e de repente vou no médico. Chega no médico, um não resolve, vai para o outro, não resolve, o outro diz que quer resolver, mas a mulher não aceita, a administração do hospital, porque só pode internar gente que tem plano de saúde, não aceita dinheiro. Todos leram isso? Queria pagar, mas não adianta, eu tenho dinheiro. A mulher não quer dinheiro, ela só vai aceitar quem tenha plano de saúde. O dinheiro passou a não ter valor. E corre daqui, corre dali, até que Deus deu uma revelação, que aquilo não tinha nada a ver, podia rodar para onde for. Eu falei, Senhor, isso não tem nada a ver com, isso não é uma questão natural, é o Senhor que está me provando. E eu, Senhor, já não aguento mais. Agora eu não arredo mais o pé daqui para hospital nenhum. Ou o Senhor vai me curar, ou o Senhor vai me matar. Naquele dia, eu fiquei curado. Amém, irmão? Vocês já leram os maiores detalhes, né? Está escrito por aí, acho que ainda tem uns por ali perdidos. Quem não leu pode procurar depois. Então, meu irmão, nós precisamos desenvolver uma vida espiritual, sabe? Você precisa aprender a entender que esse Deus te dá uma vida e um padrão de vida, te dá recursos e condições que vão além daquilo que você possa ter de dinheiro na sua mão. Não tente construir um patrimônio fundamentado em dinheiro. Isso é castelo de areia. Isso desmorona, irmão. Isso desmorona. Os tempos e as estações mudam. As dispensações mudam. Olha o que está acontecendo agora aí. Taxista está querendo vender autonomia e não acha ninguém para comprar. Ora, e agora, pouco tempo atrás, tinha pessoa vendendo autonomia a 80 mil, 120 mil. E agora o taxista, quem quer autonomia? Ninguém quer, porque o Uber vai dominar tudo.
Acabou-se. Quem conseguir vender autonomia, vende logo, porque o Uber vai acabar com tudo, ele vai dominar tudo. Nem o governo proibindo o Uber não consegue proibir. Não consegue, é impossível. Sistema de aplicativo, quem vai proibir o Uber? Com carro comum, como se fosse qualquer pessoa rodando na rua, quem vai conseguir coibir o Uber? Enquanto que passagens custam de um lugar para outro R$90, eles fazem por 1/3 do preço. O que é isso? Muda-se os tempos e as estações, mudam-se as tecnologias, as coisas mudam. Então, não construa um patrimônio de tijolo. Lembra daquela mulher? Eliseu, meu marido, teu servo, morreu, mas tu sabe que ele temia o Senhor, então tu sabe que ele deixou um patrimônio espiritual, deixou fé. E Eliseu olhou imediatamente, não sei se reconhecia o marido da mulher ou não, disse: mulher, o que eu posso te fazer? O que você tem em casa? Não tenho nada, só um pouquinho de azeite, lá. Então vai lá, pede aos teus vizinhos os vasos que você puder, depois vai lá e multiplica em tudo lá e pronto. O marido dela deixou dinheiro? Não, mas agora ela estava colhendo dinheiro, não estava? Mas o que ele deixou? Fé, temor ao Senhor, vida com Deus, e agora ela estava usufruindo disso que ele deixou. Ele não deixou dinheiro, mas o que ele deixou era fé, e da fé sai tudo o que você precisa. Se ele tivesse deixado dinheiro, ela só poderia contar com dinheiro. A fé é que te faz alcançar todas as coisas que você precisa. Muitas pessoas têm dinheiro e não tem para onde agir, não tem para onde correr. E eu quero frisar com você essa questão, meu irmão, da cura divina. Da cura divina. Tem uma revelação aqui nesse ministério, nós não atentamos muito para isso, nunca me atentei, nunca me preocupei muito com esse negócio de estar pregando sobre cura, apenas falo no sentido de reavivar, que por mais que existam os médicos e a ciência, acima de tudo e todos, reina o nosso Deus. Isso é que eu sempre fiz questão de avivar, mas Deus mostrou já aqui nesse ministério, que se pessoas atentarem para a palavra, serão curadas. Deus já mostrou isso. Deus mostrou um sonho. Eu pregava num monte e uma multidão. Eu pregava num monte e tinha uma multidão. E de repente, alguém se levantava do meio dessa multidão, ia lá e tocava em mim, ficava curada e voltava para o seu lugar. Aí a pessoa lá começava a dizer: eu toquei nele e eu fui curada. E tinha várias pessoas enfermas. Quando a mulher dizia assim: eu toquei nele e fui curada, aí várias pessoas se levantavam para ir na minha direção e diziam assim: não, ninguém se aproxima de mim, ninguém me toca. Quem crê na palavra será curado. Tu crê? Quem crê aposta a vida. Tu crê que o teu Deus te cura? Você crê que pode entrar no teu quarto e sair de lá só quando sentir a mão do Senhor teu Deus dizendo: levanta-te, vai em paz? Quem crê faz isso, irmão. Quem crê vai para o quarto. Eu creio, chega daqui, sai daqui, vai para casa, vai jantar e vai dormir. Não, quem crê entra em casa, que o marido diz: que bicho te mordeu, porque tu entra, não quer saber, vai para o quarto. Eu só vou sair daqui quando eu sentir que o meu Deus me tocou. Aquela mulher, se eu tão somente tocar em suas vestes, sararei. Ora, uma multidão, a multidão é tão grande que os discípulos chegam ao ponto de criticar Jesus quando ele diz assim: quem me tocou? Espera aí, mestre,
Uma multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou. Olha para isso. Olha a tua volta. Como que? Não, alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. Não, mas não é possível. Imagina o Pedro dizendo: João, o camarada o sol está escaldando a cabeça dele. Olha só, João, quem tocou nele? Daqui a pouco, olha, lá está a mulher. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Nós tocarmos em Jesus ou o que foi para aquela mulher tocar em Jesus? Para ela foi muito mais difícil, meu irmão. Ela teve que desprender um esforço imenso. Não, nós não. Nós hoje temos um entendimento muito grande, temos uma ação do Espírito Santo e simplesmente Jesus falou assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. E o mais intrigante que eu vejo é que quando Jesus diz isso, ele está diante de um túmulo com um homem morto há 4 dias, e ele está dizendo para a irmã desse morto: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ninguém aqui está morto há 4 dias. Você não está esperando uma cura, uma ressurreição, o que na nossa cabeça, para Deus não tem nada nem difícil nem fácil, mas na nossa cabeça ressuscitar um homem com um corpo já em decomposição é uma coisa mais complicada para nós, não para Deus, para nós. Agora você está aí de pé, andando. Ah, pastor, mas minha saúde, estou sentindo que a minha saúde está indo embora. Ainda tem um pouquinho? Então vai colocar ela todinha nos pés de Jesus. Vai lá nos pés de Jesus, com esse pouquinho de saúde, e volta com toda a tua saúde. Agora, irmão, o problema muitas vezes está aqui, dentro da nossa cabeça. É fácil hoje, quer ver? Ah, caramba, minha garganta. Alô, é da drogaria? Por favor, manda aí o que você tem aí? Ah, eu tenho amoxicilina, eu tenho não sei o que, eu tenho... Tá, eu estou sentindo isso, isso e isso. Agora a gente faz assim. Manda aí. Botou o telefone no gancho, a campainha já tocou. Não é assim que funciona? Nós não nos acostumamos a esse mundo natural. Agora, a garganta está doendo. Vou pegar o telefone. Quando eu pegar, eu digo: ei, peraí, o cara vai entregar aí, eu vou ter que pagar, eu não tenho dinheiro. Tem gente cuja mente já está tão escravizada que mesmo sem ter dinheiro, vai pedir emprestado o vizinho. Eu preciso de um dinheiro aí para comprar um remédio, que a minha garganta está ruim, ou a garganta do meu filho. E aí, sabe o que acontece, irmão? Nunca desfrutam do glorioso mundo espiritual para o qual o Senhor Jesus nos tem chamado. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, quando eu pego o dinheiro, vou e compro um remédio, e sou curado e estou em paz, foi como o mundo fez. Isto é como o mundo faz. Mas quando eu dobro os meus joelhos e levanto curado, aí não, aí o mundo não tem isso. É como Jesus falou: um espírito que vai estar em vocês, um espírito que o mundo não pode receber, mas vocês receberão, porque ele estará em vós. É muito fácil, irmão, nós entrarmos no sistema do mundo. É muito fácil, mas eu estou apelando a você, para você não deixar que a bênção de Deus acabe contigo. O que é a bênção de Deus? Justamente os recursos, as condições que Deus nos dá. Nós esquecemos, foi o que aconteceu com Israel. Eu multipliquei esse povo, eu os enriqueci. O que eles fizeram? Me deram as costas. Por que deram as costas? Porque agora, antes eles, Senhor, abençoa-nos. E quantos israelitas tiveram a oportunidade de ver a sua colheita prosperar, mesmo quando a chuva não caía?
E eles, caramba, não choveu e olha a minha colheita. Poxa, eu não pude comprar ração devida, mas olha o meu gado como prosperou. Mas depois que tudo prosperou, agora tem recurso. Compra lá, compra aqui, compra acolá. Aí, cadê Deus? Muitas vezes nós somos os maiores, os que mais clamam a Deus, porque não temos outro recurso. Quando temos o recurso, seja do dinheiro, seja por aí afora, do amigo, seja lá como for, Deus fica esquecido. Nós aprendemos a buscar a Deus só nas causas que nós julgamos impossíveis. Mas não é esse o projeto de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, eu sou completamente dependente dele. E a um servo cabe ser igual a seu Senhor. Se eu sou um servo, eu não posso sair por aí simplesmente agindo sem consultar o meu Senhor. Está na hora de eu buscar a maior espiritualidade para a minha vida. Até no momento da enfermidade, em que eu sei que a solução está através de um médico, ou que a solução está através de um remédio, seja aquele momento em que eu vejo que a solução está na minha mão, eu digo, não, eu sou servo, eu não vou tomar essa decisão, eu vou para o meu canto. Senhor, eis a enfermidade, eis a solução aqui, o remédio está lá, o médico está lá, mas eu não vou tomar decisão, porque sou servo. O que o Senhor tem a me dizer? Aí que surgem as maiores experiências. Você tem o dinheiro, o médico está lá, o remédio está na drogaria, mas eu sou o Senhor, o teu Deus, que te cura, que te toma pela tua mão direita, que te abençoa. Só que nós nos acostumamos com a bênção, temos o dinheiro, temos todos os recursos, então nós lançamos mão dos recursos e passamos a dirigir a nossa própria vida e deixamos de buscar ao Senhor. Ah, mas pastor, eu vou incomodar Jesus com um negócio que eu sei que eu posso chegar ali na farmácia e comprar? Incomodar? Aquele que morreu por ti na cruz vai se sentir incomodado contigo? Ele quer, meu irmão, que em cada unha encravada você vá falar com Ele. Ele quer, meu irmão, que em cada coceira que você tenha no seu corpo, que você vá diante dEle. Ele quer ter o prazer de ouvir o nome dEle nos teus lábios. Ele morreu por você, dá para entender que Ele morreu por você. Ele te deu recursos e muitas vezes, se Ele permite alguma anomalia, alguma enfermidade vir sobre você, talvez é porque a esperança dEle é que você vá à presença dEle. Mas você não vai, você vai lá e compra. E vai perdendo, vai se distanciando do Senhor. Muita gente, na hora da fome, viu que verdadeiramente há um Deus vivo. Na hora da fome, na hora da dificuldade, porque Jesus, como experiências que eu conheci, Senhor, meus filhos, abriu a despensa, revira tudo, abre a geladeira, não tem nada, Senhor, eu não tenho o que fazer da vida, aí vai lá, dobra o joelho, começa a orar, começa a clamar, aí a campainha toca. Oi, irmã, tudo bem? Eu trouxe essas bolsinhas de copo, eu estava lá no mercado, o Senhor Jesus, Jeová, falou comigo para trazer aqui para você. Eu não sei, irmão, eu estou trazendo, não sei nem se a irmã precisa. Isso, meu irmão, mostra o quanto Deus está perto de nós. Mas o que nós queremos nessa noite é falar do quanto nós podemos estar perto dEle. A solução, meu irmão, para as nossas vidas, não está no dinheiro. Eu me recuso a acreditar nisso, ninguém vai me convencer disso. A solução para as nossas vidas, a nossa paz, não está no dinheiro, está em Deus. A solução para a nossa saúde não está
no dinheiro, está em Deus. Teve uma experiência de uma menina, foi no consultório, os médicos cuidaram de tudo, depois disseram assim, ó, leva tua filha para casa porque não tem mais jeito. Essa menina já não anda mais e vai morrer. E a mulher saiu do consultório carregando, botou a filha em cima da cama e foi lá para o quarto chorar. Senhor, a minha filha está à morte e aquele médico falou que ela vai morrer. E eu disse que o Senhor daria a última palavra. E o médico ainda ironizou. Senhor, eu não tenho nada. Tem sim. Ainda tem um pouquinho de farinha escondida lá dentro do armário. Vai lá pegar. A mulher foi lá, tinha um restinho de farinha num pote. Põe no copo. E agora, Senhor? Vai na geladeira. Tem uma caixa de leite lá. Tem um restinho de leite ainda. Lá dentro da caixa. Mas, Senhor, não tem. Não é que tinha? Agora pega a colher e mistura. Dá para tua filha. Joga na boca dela. Quando jogou, a menina se levantou, fortificou-se, começou a andar. Ela passou de mão na menina andando e disse, vamos lá no médico. Quando ela ia entrando no corredor do hospital, o médico vem andando, mulher, o que você está fazendo? Pelo tempo, sabe, tua filha já tinha que estar morta, como que ela está andando assim? Doutor, eu fiz isso, isso e isso, e eu ouvi a voz do meu Senhor dizendo, e assim, mulher, então, por favor, vai lá na tua casa e traz essa porção para mim. Por quê, doutor? Porque a minha filha está paralítica em cima de uma cama, eu preciso dessa porção agora. Quem tem a solução? São os médicos ou somos nós? Quem tem a solução é a ciência ou é o nosso Deus, o Deus criador da ciência? Existe um problema terrível, que a nossa cabeça se acomoda às situações. Tem pessoas que nascem dentro da igreja, deveriam ser um braseiro na mão do Todo-Poderoso, mas acabam se transformando nos piores, sem nenhuma expressão, se acostumam com a rotina da igreja, ouvem palavras que não fazem nunca nenhum efeito. Nós precisamos viver o sobrenatural. Então eu pergunto, meu irmão, você precisa que Deus te cure? Que tipo de fé você tem? O que você acredita? Lá o povo foi rebelde, Deus mandou as serpentes, aí depois o povo se arrependeu, Moisés intercedeu, aí Moisés colocou uma serpente em cima de uma haste, fez lá uma serpente em cima de uma haste. As pessoas, quando eram picadas, só tinham que olhar para aquela serpente que Moisés colocou lá, e elas ficavam curadas, só tinham que olhar, era um ato de fé, só tinha que olhar. O Senhor Jesus vem no Novo Testamento e diz o quê? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Jesus é a cura da nossa vida. Jesus é a administração de todos os recursos que existem na nossa vida. Jesus é a bênção da nossa mesa, da nossa geladeira. Jesus é a bênção das roupas que nós vestimos. Jesus é todos os recursos. O que eu não posso fazer é deixar que os recursos que Ele me dá se interponham entre eu e a rotina do seu milagre. Crente que anda com Jesus vive um milagre a cada dia. Nós não podemos abrir mão disso.
temos que nos recusar, temos que não aceitar. Não podemos ser como Israel, enriquecer e dizer: onde está Deus? Lembra das palavras de Agur, lá no Provérbios capítulo 30, se não me falha a memória? Ó Deus, não me dê nem um pouco nem um muito, porque se o Senhor me der pouco e me deixar em falta, eu posso vir a roubar e envergonhar o nome do Senhor. E se o Senhor me der muito e eu estiver muito farto, pode ser que eu diga: onde está Deus? Então não me dê nem um pouco nem um muito, me supre dia a dia o meu pão de cada dia. Ah, mas vem o Senhor Jesus e diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O melhor, meu irmão, é nós entendermos o que é viver cada dia com um pedaço de pão novo. É muito bom, sabe o quê? Você não poder abrir a despensa e dizer assim: folga minha alma, come e bebe, porque tens em depósito pães para muitos dias. É muito bom quando não se pode dizer isso, porque você olha e diz assim, você olha a situação e alguém vai te perguntar: onde está o cordeiro para o holocausto? E você poderá dizer: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aleluia. O Pai da fé. Aleluia. Irmão, não vamos aceitar viver uma vida normal. Não vamos. Quando alguém disser: não, Deus não cura mais, eu nunca mais ouvi nada, você poderá dizer assim: olha para mim, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Santo de Israel, Ele está aqui, a medicina que cura todo mal, Cristo Jesus, Yahvé. Deus tem um projeto, é te fazer chegar aos 120 com o fôlego de um menino, meu irmão. Você está pensando que o dinheiro que Deus te deu é para ser gasto em drogaria, em farmácia? Não é não, não é não. Mas isso acontece, não está acontecendo? Porque tem pouco joelho dobrado, tem pouca boca no pó, tem pouca coluna envergada diante do Todo-Poderoso. Tem muitas mentes que perderam o entendimento do que é poder chegar e agarrar nas pontas do altar. Tem muita gente que esqueceu isso. Então, meu irmão, estou sentindo uma força dentro da minha garganta, assim, uma coisa sobrenatural que até me atrapalha de falar. Uma coisa poderosa. Então, meu irmão, viva Deus. Não, cuidado para você não ficar vivendo o teu dinheiro, o teu recurso. Daqui a pouco você começar a olhar: poxa, eu conquistei, eu tenho, eu não sei o que, pô, eu estou bem. Não, você não está bem quando tem coisas visíveis, você está bem quando você tem o invisível. O nosso patrimônio, meu irmão, real, é o patrimônio de fé. A nossa história real e o que vai abençoar os nossos descendentes é a fé. Fé. Fé inabalável. Eu não conheço, mas dizem os que conheceram, que trabalharam no Itaú, que o dono do Itaú é um homem numa cadeira de rodas. Eu duvido se aquele homem não daria todo o seu dinheiro para levantar daquela cadeira. Quantos nós já soubemos que saíram da cadeira sem gastar nem um centavo? Porque Jesus Cristo disse: levanta e anda. Quantos ouviram? Olha para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho alguma coisa poderosa.
O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Santo de Israel! Santo de Israel! Irmão, você não está sendo descido por um telhado. Você não está na beira de um caminho gritando: filho de Davi, estou abandonado, tem misericórdia de mim. Não, você não está fazendo isso. Mas tem uma coisa que você precisa fazer igual ele fez: ser perseverante. Não deixar que o mundo te cale, e não deixar que você mesmo se cale. Como? Os teus recursos, o teu dinheiro, a condição, o plano de saúde, a facilidade das coisas faz com que você se cale. Não estou dizendo para ninguém fazer isso não, cada um anda na fé que alcançou, mas eu conheci um Senhor. Estávamos na igreja. Se tinha um cara que gosta de igreja, sou eu, irmão. Ia para a igreja semana toda, todos os cultos. E na igreja tinha muitos profetas tal, e tinha um sistema de trabalho lamentável quando a gente olha para trás e vê que isso acabou. Acabou não que Deus acabou, nem que as coisas de Deus acabou, mas porque pessoas se desviaram e a obra foi por água abaixo. Íamos lá para a igreja, chegava lá, problema assim, ó, Deus está dizendo, pode fazer exame se quiser, está curado. Ó, quem aí tem problema no sangue, AIDS, pode fazer exame, está curado, Deus purificou o teu sangue. Eu vi um anjo aí trocando teu sangue todinho, pode ir lá fazer exame. E o camarada ia, voltava, está aqui o exame, está limpo e tal, e coisas assim acontecendo. Olha, Deus está curando a garganta, Deus está te curando um tumor no cérebro. Enquanto lá no mundo pessoas estão naufragando completamente com isso, Jesus curando isso que nem beber água dentro da igreja, como rios e correntes. E tinha um senhor que ele era curado, toda semana que a gente estava lá no culto, ele era curado disso, curado daquilo, e ele muito bem disposto. Sabe o que ele fez? Ele era aposentado da Petrobras, ganhava muito bem. Ele tinha um plano de saúde de respeito. Ele chegou lá para o pastor da igreja e falou assim: pastor, eu vim trazer essa oferta aqui, e todo mês eu vou trazer essa oferta aqui. É mesmo, irmão? Por que você vai trazer essa oferta todo mês? Não, porque eu tinha um plano de saúde nesse valor. Mas Jesus me cura de tudo. Eu cancelei o plano de saúde, e esse dinheiro eu vou dar para a casa de Deus todo mês. A fé, meu irmão, é uma coisa, eu não sei explicar muito bem. Ela é transcendental. Enquanto pessoas estão dizendo: Jesus, me dá recurso, eu preciso de um plano de saúde. Outros estão dizendo: Jesus, me cura para que eu nunca precise de um plano de saúde. De acordo com a fé, vem a oração. De acordo com o entendimento. Então, a primeira cura, irmão, que nós temos que receber verdadeiramente, é a cura que vem aqui, ó, dentro das nossas faculdades mentais. Essa é a verdadeira e mais poderosa cura. Acabar com esse negócio de entrar na igreja como se estivesse entrando no mercado. Entra pelas portas de um santuário desse, aonde o nome de Deus é levado a sério, aonde o sangue de Cristo é levado a sério. Pessoas entram por aqui, nem se preocupem em aprender um louvor. Se tiver que parar a pessoa na rua, às vezes, irmão, canta um hino da igreja lá. Tem hinos aqui que a gente canta desde a fundação da igreja, tem gente que não sabe. Hinos do Sérgio Lopes que a gente canta, já a igreja tem 16 anos, já cantamos há 16 anos e ainda pega pessoas que não sabem. Por quê? Porque não se envolveu com o reino. Culto a Deus
é a partir do momento que você põe os pés daquele santuário ali para dentro. É culto a Deus. Irmão, vou dizer uma coisa, eu teria vergonha de entrar dentro de uma igreja e sacar um celular. Eu teria vergonha. Quando eu ainda não era pastor, que eu ia nas igrejas, eu tinha um celular, um daqueles tijolinhos, né? Que eu ganhei de presente. Quando eu ia entrar na igreja, eu parava na porta, pegava ele, desligava, depois eu entrava. O que é mais importante? O que pode acontecer de mais importante do que eu estar na presença do Senhor? O que pode ser mais importante? Um filho me ligar? Não é mais importante que a minha adoração ao meu Deus. Ah, não, porque alguém pode estar precisando de mim e eu vou socorrer alguém da morte. Pode morrer quem quiser, nada é mais importante que a minha adoração ao meu Deus. Então, irmão, não deixe que aqui dentro da sua cabeça haja uma derrota, mesmo quando você está pensando que aquilo é vitória. Viu, eu tenho recurso, graças a Deus. Tudo bem, irmão, graças a Deus. Eu posso pegar o telefone e ligar e o cara entrega na minha porta. Eu posso tudo. Deus me abençoou, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu posso tudo. Não, esse tudo tem que estar abaixo de Deus. Então, tente uma nova experiência na sua vida, irmão. Tente uma nova experiência. Quem sabe você vai ligar para... Talvez você não ligue para a farmácia nem mais para comprar vitamina. Nem isso. Porque nós temos frutas importadas. Sabe por que nós temos frutas importadas? Existem certas frutas e certos alimentos que têm propriedades que na região onde nós moramos, aquelas propriedades não existem, de vitaminas, de proteínas. Por isso que existe esse comércio. É bom que haja esse comércio. Mas lá no deserto, o povo de Deus não comia kiwi, não comia laranja. Aquele Moisés não comia couve. Nem chuchu. Imagina chuchu no deserto. Faça-me o favor, aquilo precisa de rios de água. Você está me entendendo? Lá no deserto eles comiam o quê? Eles se alimentavam de Deus. Por isso eles eram supridos. Porque hoje as pessoas estão se alimentando tão bem, fazem check-up todo mês e não conseguem chegar à idade de Moisés. Naquele tempo em que essa questão da idade avançada já tinha sido reduzida, já estava à semelhança do que é hoje, Moisés não é só uma questão de idade, é o fôlego que ele tinha, que faz questão de Deus deixar registrado que o fôlego de Moisés era como o fôlego de um menino. Isso é uma coisa que me causa calafrio. Então, irmão, nós estamos concluindo, no verso 39, os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui diz uma coisa, eu vou formar aqui uma simbologia. Os que caminhavam, como? À frente. O que você está deixando caminhar à sua frente? Não, eu tenho dinheiro, opa, isso já entrou na frente? O que estava à frente dizia: cala-te, mas ele não se conteve em calar-se perante aquilo que estava diante dele. Ele continuou a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, meu irmão, não deixe que o que está à sua frente, o seu recurso, a sua condição, a sua boa vida, não deixe que isso cale o seu clamor ao Jesus, filho de Davi. Não deixa.
Ele não te chamou para ser rico, Ele te chamou para ser adorador. Ele não te chamou para buscar as cifras, Ele te chamou para buscar a sua face. Eis a realidade, irmão. Possamos todos nós entender, né? Imagina um homem lá, quem dera o meu Senhor estivesse perante o profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Um homem ímpio, sem nenhuma fé. Pastor, mas ele saiu de uma terra e foi até a outra, então ele tinha fé nada. O que o conduziu não foi a fé, foi apenas o desejo de ficar sem a lepra. É bem diferente. Não foi a fé que tirou Naamã da terra dele e levou às terras de Israel, não. Não foi fé, não. Porque se fosse fé, quando o profeta disse, mergulha nesse rio aí, ele tinha mergulhado, ele não mergulhou. Então não era fé. Eram muitas outras coisas diferentes. Aí eu fico olhando, se Deus deixou uma palavra para Naamã, e mesmo diante da rebeldia e arrogância daquele homem, a palavra continuou girando sobre ele. E ele está indo embora, e a palavra está sobre ele. E alguém lá com humildade, meu senhor, mas se o profeta tivesse dito uma coisa difícil, você teria feito? Teria. Então ele só disse para mergulhar. Mergulha 7 vezes. E o servo convenceu aquele homem arrogante, e a palavra que estava sobre ele, quando ele deu o 7º mergulho, ela pegou ele e o curou. Quando Jesus estava lá na cruz, ele deu uma palavra, Pai, está consumado. Quando você se converteu, viu na Escritura e creu, ele deu uma palavra sobre você. Irmão, tem um monte de palavras girando sobre você. Na hora que você se inclinar, se render, elas vão baixar e o projeto de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Você crê que Jesus ainda cura? Mesmo que Ele tenha te dado o melhor plano de saúde que o mundo jamais criou, você ainda crê que Ele cura? Os juízes têm plano de saúde próprio. O juiz não tem plano de saúde da Amil, da Assim, da Dixie. O juiz não tem isso não, meu irmão. O plano de saúde do juiz é um plano de saúde próprio, é uma elite imensa. Mas qual foi o juiz que já foi curado de câncer? Daqueles que a ciência diz assim, isso aí é um câncer raro. Qual deles foi curado? E para nós, interessa se o câncer é raro, é comum, ou o que é? Interessa se é a dor da garganta, o resfriado, o problema no olho? Cremos? Bom, se cremos, o amanhã mostrará, porque se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Até aqui, nos tem ajudado, Senhor.